Bom dia. Graças a todos, amém? Amém. Glória a Deus, coloque sobre seus pés. Vamos iniciar nosso culto nessa manhã. E mais uma vez, glória a Deus, porque o Senhor nos guardou, porque mais uma vez nós estamos na casa e na presença do nosso Pai. Então você quer fazer a sua oração essa manhã, apresentando o Senhor a sua casa, apresentando o Senhor a sua família, o estudo da família, apresentando ao Senhor aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, os seus parentes, a sua parentela, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa estar de encontro, visitando. E eles venham dar liberdade para que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um deles, representando também a sua vida, apresentando o Senhor, os seus sonhos, os seus projetos, agradecendo a Ele, porque Ele sempre nos dá a oportunidade de todos os dias começarmos e recomeçarmos de novo na presença dEle. Hoje, Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nós adoramos, Senhor, no nome de Jesus, nós bendizemos o nome do Senhor, Deus que é santo, poderoso, grandioso, que é maravilhoso, o Deus único, digno de glória, digno de honra, de louvor e adoração. Ô Espírito Santo, nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos, Jesus, porque um dia, Pai, o Senhor nos escolheu. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor tem, Pai, nos dado a oportunidade de toda manhã, Pai, de todos os dias, estarmos, Pai, na tua presença, enfrentarmos, Deus, os nossos caminhos. Pai, mas nós te pedimos, ó Pai, porque nós reconhecemos, ó Pai, que somos dependentes do Senhor, precisamos do Senhor, ó Pai, para nossa caminhada. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos renovar, que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer, que o Senhor venha trazer à nossa memória, Jesus, tudo aquilo que nos traz esperança, e a nossa esperança vai estar no Senhor, a nossa esperança, Jesus, é o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, que nessa manhã, o Senhor venha de encontro para cada um dos seus filhos e filhas, ó Pai. Esses que nos acompanham pelas redes sociais, Espírito Santo, esteja avançando, Pai. Esteja trazendo renovo, esteja trazendo fortalecimento. Espírito Santo do Senhor esteja avançando para cada casa, cada família, Pai, representada. Espírito Santo do Senhor, Deus, que está trazendo salvação, libertação, Pai, no meio do teu povo. Oh, Jesus, nós te clamamos, ó Pai, te pedimos, Senhor, porque nada podemos fazer, ó Pai. Mas com o Senhor, Pai, nós podemos todas as coisas. Então, Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Deus, a nos mantermos firmes, a lutarmos, ó Deus, todos
Chega, né, irmãos? Bom dia. O bom desse negócio aqui é que ele é muito bom. O rio, se você encostar em qualquer lugar, ele sai. Sai do meu estudo, mas vai voltar. Em nome de Jesus. Alguns cliques, estamos resolvidos. Senta naquele canto lá, aqui um pouco. Todo mundo pode sentar, todo mundo pode descer, até quem está na mesa de som. Irmãos, nós decidimos que vamos estudar a história da nossa igreja, né? A pessoa está na igreja, mas ela não sabe quem fundou a igreja, ela não sabe o ano da igreja foi fundada, ela não sabe como foi o processo de fundação da igreja, ela não sabe qual foi a revelação do Espírito Santo na vida de quem fundou, não sabe nada da igreja, só sabe que a igreja tem um pastor bacana, pronto, não sabe mais nada. Então, fazer um comentário aqui um pouco egocêntrico, mas eu fico feliz porque diversas vezes que eu me empenho em fazer alguma coisa na igreja, eu logo o conselho vem orientando a fazer a mesma coisa. É que eu sou adivinho? Não. É que o conselho me obedece? Não. É a prova que quem anda ligado na mesma visão da sua liderança, os trem fluem diante. Quando a gente está ligado na mesma visão da nossa liderança, as coisas vão fluir. Você faz, aí Deus vai lá e honra, fazendo com que a sua autoridade faça. Então, eu estava lá em casa, né, e a Luciana também começou a comentar sobre começar a dar estudo de manhã de novo, né? E eu falei, legal, vamos começar então pela fundação da igreja. Não adianta você estar na igreja e não saber nem para onde ela vem. Agora esse povo que faz faculdade, estuda a vida inteira, se perguntar o fundador da escola, ninguém sabe. Como que nasceu a escola, ninguém sabe. Ninguém está preocupado com isso mais. Mas isso é de uma grande importância, porque você sabe a data do seu nascimento, você sabe de onde você veio, você sabe quem são seus pais, você ouve seus pais falar sobre a voz, você tem uma identidade. E na igreja não é diferente, você tem que ter uma identidade. Por exemplo, se eu perguntar aqui o nome da fundadora da igreja, a maioria vai falar. Agora eu vou pedir para quem sabe não falar. Qual é o nome da fundadora da nossa igreja, irmãos? Aí é bom que agora os que não sabem andam na turma, quem sabe não fala nada, né? Não sabem. E a culpa é sua, não, a culpa é minha, eu disse. Verdade? E aí, eu determinei que a gente ia começar nisso. Aí, essa semana, meu pastor me liga e fala, olha, participe de uma reunião com você comigo hoje. Eu falei, amém. Participei da reunião. E o que foi ordenado? Fazemos o seminário da igreja do Evangelho Quadrangular, lá na primeira igreja. E para falar da declaração de fé da igreja, para falar da igreja. Então, assim, fui muito feliz, porque já estava programado a fazer isso, aí vem a ordem do conselho. Então, a pessoa que anda alinhada, ela adianta. Ela não tem dificuldade de receber uma ordem, ela não tem dificuldade de
cumprir aquilo que lhe foi imposto, né? Então nós vamos começar aqui um pouco pela história da fundação, o que aconteceu com a Aimee. Estou vendo ali o caderninho na mão da Milene, vocês podem anotar, porque uma semana eu vou falar, outra semana eu vou perguntar. Ok? Vamos lá. O problema da letrinha até semana que vem. O nome da nossa fundadora, ela se chama No Tempo da Fundação da Igreja. A gente fala porque aprendeu a Aimee sempre McPherson, mas a tradução certinha do nome é M. Semple McPherson. Na verdade, esse sobrenome Semple não é dela. Esse sobrenome Semple é do marido dela, aliás, John McPherson, porque eles estavam numa viagem missionária e eles contraíram malária e ela teve que vir embora depressa com ele, já com a criancinha nas mãos, mas ele não resistiu e morreu. Ela já começou o ministério assim, guerreira, né? E qual é a história dela? Vamos lá. A Aimee Semple McPherson nasceu em Ingersoll. Está escrito Ingersoll, em Ontário, não é Ontário, não, tá? Em Ontário, lá no Canadá. Ela nasceu em 1890. Então a nossa igreja não está novinha assim, né? Dia 9 de outubro de 1890. O nome dela de nascida é Aimee Elizabeth Kent, e é a fundadora da denominação de Foursquare Church. Vamos falar da conversão dela, que é o mais lindo desse ano. Estou só com um pouco de dificuldade de ler. Fazendo com as professoras do maternal. Era uma vez, em uma linda e estrelada noite, estou vendo hora de até hoje, em frente à janela aberta, onde contemplava a paisagem branca e toda coberta de neve, e pensou: certamente deve existir um grande Criador que fez isso. De repente, ergueu os braços para o céu e clamou: ó Deus, se é que há um Deus, revele-se a mim. Tinha que ser uma palavra bonita. Olha que mulher desafiadora. Se tem um Deus, revele-se a mim. Olha a autoridade da moça. Até ela tinha 17 anos. Olha a autoridade dela. Por isso que a nossa igreja de autoridade. Glória a Deus. Você já falou que onde a gente vai, a nossa igreja é autoridade? Em várias cidades aí, a nossa igreja é autoridade na cidade toda. Pode ter Assembleia de Deus por 100 anos, pode ter, mas não adianta. Onde a igreja quadrangular chega, nós nos tomamos autoridade naquele lugar. Ok? Porque já havia espírito de autoridade com 17 anos na vida da nossa fundadora. Vamos continuar. A Aimee acreditava que o Pai Celestial responde às orações de todos os que estão em desespero. Pelo menos respondeu a sua oração antes da meia-noite seguinte. Depois das aulas, ela saiu andando pela rua com seu pai e notou um aviso no salão de missões que dizia: reunião de avivamento com Robert Semple, primeiro esposo dela. Evangelista irlandês, todos são bem-vindos, ele dizendo. O pai de Aimee sugeriu que entrassem, e ela aceitou sem discutir,
pois notícias desse avivamento haviam chegado ao seu conhecimento e a curiosidade a impulsionava a estar ali. Tudo era interessante, os cânticos animados, todos cantando e levantando as mãos. Assim, a seriedade tomou conta do semblante de Aimee ao ver o evangelista entrar com a Bíblia. Apaixonado. Entrar com a Bíblia. Irmão, alguém tem que ler para mim. Está difícil aqui, nem com horas. Está muito pequenininho. Deixa eu tentar aumentar mais um pouco. Tem como. Vou voltar lá para o IPM. Depois das aulas, ela saiu andando pela rua com o pai e notou um aviso no salão de missões que dizia: reunião de avivamento com Robert sendo lá perto. Só o Robert, evangelista, irlandês, todos são bem-vindos. O pai de Aimee sugeriu. Só pegou o telefone, né? Não pode ler. Eu parei com ele. A seriedade tomou conta aí. Aí? A seriedade tomou conta do semblante da Aimee ao ver o evangelista entrar com a Bíblia debaixo do braço. Sua mensagem borbulhava com humor claro e sadio. Leiamos Atos 2, 38 e 39. Disse Robert. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom de Espírito Santo. Aimee jamais ouvira o sermão desse. E o sermão de Robert dividiu o mundo dela em dois. Então o pregador passou a falar do Espírito Santo e de repente a falar numa língua desconhecida. Mas a Aimee entendia perfeitamente o que Deus estava dizendo. Vamos olhar que forte. Ela entra numa igreja missionária. Ela vê um missionário pregando lá no livro de Atos, capítulo 2, sobre o Espírito Santo. Ele começa a falar em línguas. Ninguém entendia nada, mas ela entendia direitinho o que ele estava falando em línguas. Já aí o Espírito Santo já se revelava para ela. Já aí o Espírito Santo já falava através dela. Lá na frente, vamos exagerar aqui um pouquinho de tempo, mas não de verdade. Lá na frente, quando ela tem um de suas viagens missionárias, quando ela estava pregando em navio, sabe aquele navio tipo cruzeiro? Que não sei o que chama cruzeiro, né? Podia ser atlético, estava lotado, mas então é cruzeiro por causa das estrelas, tá? Então, muitas pessoas separam o tempo do ano para passar 5 dias ali naquele cruzeiro. Alguns vão ouvir Roberto Carlos, outros vão ouvir Bela Cova, um monte de gente. E ali estavam pessoas para participar dessa viagem missionária de Aimee. Só que ali havia muitas pessoas de muitas línguas. Amém? Amém. Americanos, ela não é americana, ela é canadense. Português, alemão, irlandês, conforme o Robert era. Um monte de gente. E a Bíblia diz que teve um momento que ela foi chamada para pregar. E quando ela foi chamada para pregar, ela pregou na língua dela. E cada um estrangeiro que estava no navio ouviu claramente no seu ouvido como se fosse a sua própria língua. Isso só aconteceu com uma pessoa na Bíblia. Quem é? Pedro.
A Bíblia diz que quando Pedro pregava, eram 3.000 pessoas, vinham pessoas de longe, de outros países, com língua diferente. E aí Pedro pregava e todos que estavam lá entendiam na sua própria língua. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio, tomou todo mundo ali e foi aonde Pedro ganhou 3.000 almas na sua primeira pregação. Glória a Deus. Você precisa falar com a pessoa dessa de Deus? Eu vou falar uma mal, vocês entendem? Mas vamos continuar. Eu vou repetir aqui, porque vocês vão entender. Então, entendi, peraí. Então o pregador passou a falar do Espírito Santo e de repente a falar numa língua desconhecida. Mas a Inês entendia perfeitamente o que Deus estava dizendo. Você é uma pecadora, perdida, miserável, merecedora do inferno. Aquela noite mudou a vida de Ana. Jamais alguém disse tamanha verdade a ela. Uma convicção genuína a envolveu e ela sabia que havia um Deus e que ela era uma pecadora. Aimee tentou fugir, procurando se distrair das palavras do evangelista nas danças e músicas de jazz por 3 dias. Mas no tarde... Traduzindo, só. A pessoa tem um chamado, não sabe que tem um chamado. Deus pega ela no secreto. E o Robert falou em língua para ninguém entender, para não ficar vergonhado. Ela recebe, entende que existe um Deus, que a dúvida dela era essa, entende que ela tinha um chamado, mas qual é a primeira reação dela? Ela era dançarina. E ela sacou o jazz e estava lá aprendendo só no jazz. Para quê? Para esquecer aquilo que ela tinha ouvido. E é isso que o diabo faz, principalmente na vida de quem tem um chamado. A pessoa recebe uma palavra profética, ela entende aquela palavra para ela, mas ela quer correr. Ela não quer assumir a responsabilidade que Deus deu a ela. Sempre fica ali um conflito. Né? E ela, como ela era uma dançarina, lá na frente ela vai pagar caro por causa disso, ela então fala, eu vou. Lembra de sexta-feira? Quem lembra de sexta-feira? Lembra que eu falei? Coloca a sua mente, enche a sua mente do Espírito, das coisas do Espírito, vai ouvir hino, vai ouvir uma coisa que te edifica. Ela foi o contrário. E assim muitas pessoas não fazem. Elas até entendem o chamado do pastor liberou da igreja, elas até entendem que elas precisam de uma mudança, mas, como eu sempre ensino, toda mudança gera insegurança. Toda, não existe mudança que não gera insegurança. Toda mudança gera medo. Toda mudança gera uma dificuldade. E ela, para não passar essa dificuldade, o que ela fez? Vou voltar para o meu salão de dança, vou começar a ouvir os jazz aqui, porque na época não tinha funk, né? Mas lá também acho que não ia ouvir. Então, no oral da história, ela tentou fugir. Agora, presta atenção no que vai acontecer na frente. Mas, numa tarde de dezembro de 1907, no caminho de volta para casa, Aimee não conseguiu resistir. Deus tem misericórdia de mim, uma pecadora. Então, tudo mudou, numa grande paz invadiu a sua alma e sentia a presença de Deus ali, pertinho, quando chegou em casa. Naquele momento, levantei a tampa do fogão e queimei minhas sapatilhas de dança, minhas partituras de jazz e meus romances. Meu pai quis saber o que estava acontecendo. Então eu expliquei. Converti-me e não preciso mais dessas coisas. Busca pelo Espírito Santo. Daí por diante, Aimee passou a buscar a presença de Deus. Não perdia tempo para orar e ler a Bíblia. Diz Aimee, quando orava, falava com Cristo
No entanto, ele falava com ela. No entanto, chegou o dia em que esta serenidade foi abalada ao analisar. O Senhor dá tudo e eu só recebo. O egoísmo é um traço de caráter abominável. Senhor, o que posso fazer em troca? Aimee busca a resposta na Bíblia. O que ganha almas é sábio e resplandecerá como as estrelas sempre e eternamente. É como se uma voz poderosa falasse em tom de clarim. Agora que você foi salvo. Clarim era um instrumento de sopro. Eu fico imaginando que o som era tipo uma trombeta, tipo chofar, né? Então, a primeira vez que ela pede uma resposta de Deus, Deus dá a mim. Ela está tão grata a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele faz, que ela fala assim: eu preciso fazer alguma coisa para esse Deus. Fala comigo, Deus, o que eu tenho que fazer? E o que Deus pediu para ela? Almas. Vai ganhar almas, porque quem ganha almas é sábio. Agora que você foi salvo, vá, ajude a salvar os outros. Orando de joelhos, Aimee, em sua imaginação, viu um grande rio, veloz e impetuoso, tragando milhares de pessoas, e em sua correnteza levando-os à morte. Então disse: da mesma forma como eu fui resgatada, deveria estender minhas mãos para todos quantos pudesse alcançar, a fim de trazê-los para um terreno seguro. Estaria disposta a cruzar o continente de joelhos só para resgatar um pobre pecador. Mas como posso fazer isso? Eu que sou filha de fazendeiro e moro aqui longe da cidade, como posso almejar ganhar almas um dia? Além disso, só os homens têm permissão para pregar. Muitas indagações surgiram na mente de Aimee sobre o ministério da mulher. Tentou encontrar resposta com sua mãe para muitas delas. No entanto, foi na Bíblia que ela descobriu que Débora, uma mulher, havia comandado esplêndidos exércitos. A mulher, junto ao poço, pregou o primeiro sermão de salvação e levou uma cidade inteira a Cristo. Uma observação. Por que ela ficou em dúvida sobre o ministério da mulher? Porque esse tempo era um tempo muito precoce para a mulher da palavra. A mulher ela não falava em público, a mulher não subia no altar, não tinha nada disso. Então ela ficou em dúvida. Eu nunca vi mulher atingir nada, principalmente ministerialmente. Então tem que ver se estou certo. Tem que ver se realmente está vindo de Deus esse chamado. Porque mulher não pode ser missionária, a mulher não pode isso. Então, ela procurou na Bíblia, ela achou, então a juíza Débora, Se eu fosse entrar na história dela, a primeira coisa que eu começo a falar aqui, o significado do nome dela naquele tempo era a Bíblia. Então, ela era a grande líder, ela era a grande juíza. Até os comandantes do exército obedeciam ela. Forte, hein? E em meio a tanto desejo de pregar a palavra de Deus, Aimee não desistia de quem a pudesse ajudar. E numa noite, quando voltou para casa, encontrou sua mãe examinando a Bíblia para responder suas perguntas. Minha querida, descobri que os dons de Deus jamais foram cancelados. A promessa é para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Assim Aimee pensou na passagem bíblica. Nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Então, eu também vou ser a plenitude do Espírito. Certa noite,
Quando a Inês estava na casa de um vizinho com 2 crianças que tinham apanhado febre tifoide, a porta se abriu e Robert, o evangelista, surgiu diante dela. O impulso de alegria a envolveu. Robert havia chegado de Stanford, e sabendo que as crianças estavam doentes, foi até lá em visita. Naquela noite, as crianças tiveram os 2 como enfermeiros. Aimee e Robert conversaram por algum tempo a respeito das cartas que trocavam, do batismo com o Espírito Santo que ela havia recebido e do grande desejo que ela tinha de ser ganhadora de almas. Ao olhar os livros espalhados sobre a mesa, Robert deparou-se com o de geografia e ele, folheando as páginas, abriu um mapa do Oriente dizendo: a China será o meu desafio, meu destino e o meu alvo. Aimee suspirou. Gostaria de dedicar a minha vida a uma causa como esta. E foi justamente sobre isso que Robert desejava falar com ela. A voz do homem que a ganhara para Cristo atravessara sua fantasia. Sei que tem apenas 17 anos, mas eu a amo de todo o coração. Já que vai completar 18 em breve, quer se casar comigo e ir para a China? Aimee ficou olhando estarrecida para ele. O rosto honesto não conseguia falar, mas um desejo irreprimível de ajudá-lo nasceu em seu coração. Ela sabia que o amava profundamente, amava seu mistério, seu Cristo, seu ensino, sua mensagem. Não foi preciso responder imediatamente. Aimee logo aceitou Robert, que falou com seus pais, pedindo consentimento. De maneira simples e franca tiveram sua bênção e em 22 de agosto de 1908 se casaram. Segundo Aimee, ele foi seu seminarista teológico, seu mentor espiritual, seu marido tênue, paciente e dedicado. Para ajudar no salário como evangelista, Robert trabalhou numa fábrica de caldeiras. Os dias melhoraram e ele foi chamado para Londres, Ontário e Chicago. Ele trabalhava incansavelmente para Deus e Aimee fazia as tarefas menores. Cuidava da casa, tocava piano e orava com os convertidos. Vamos para a China em 6 semanas, anunciou Robert certamente. A situação preocupava a jovem esposa, que se via partida, sem a tutela de uma organização funcionária, sem dinheiro e sem nada. Apenas. Sem a tutela de uma organização missionária não representada a igreja nenhuma. Ok? Eles eram missionários por próprio chamado de Deus. Aquilo preocupava ela, porque ela não estava debaixo de autoridade nenhuma. Você vê que a nossa igreja fala tanto de autoridade que logo no início do ministério de Aimee ela já sentiu isso. Puxa vida, a gente está indo, mas é lógico que o Deus é uma autoridade, mas ela já se entendia que quando tivesse uma cobertura era melhor. Sem dinheiro e sem nada, apenas a fé e a confiança que Robert tinha no Senhor. Ao pregar numa igreja de italianos, ao se despedirem, foram surpreendidos com ofertas em dinheiro, cheques, ouro e etc. Quando chegaram em casa, a soma deu a passagem e um pouco mais. Durante uma viagem para Irlanda, logo antes de ir para a missão na China, Aimee conta ao marido que está grávida. Após passarem na Inglaterra,
onde a IMEI fez uma primeira pregação para 15.000 pessoas, uma igreja. A primeira pregação da comarca. Só 15 minutos. Numa igreja de um milionário conhecido de Robert. A oferta do dia foi oferecida a casal para a missão na China. Lá chegando, ficaram algum tempo no importante trabalho e foram treinados para tarefas específicas. O povo era místico, o sol escaldante e a língua difícil. O povo era místico, quer dizer, o povo acreditava, além dos deuses, acreditava em magia, acreditava em superstição, em sorte, acreditava em tudo que eles podiam acreditar. Entendeu? O povo místico. O povo era místico, o sol escaldante e a língua difícil, além dos camundongos e dos rituais. Em determinado momento, os dois contraíram malária tropical. Apesar de ainda doente, a Inês se preocupava com o marido que estava no hospital e queria manter-se informada sobre ele. A Inês se mantinha acordada, vigiando sobre a cama de Robert. Em vigília no hospital, a enfermeira caminhou na direção de Inês. Levanta-se depressa, punha o Robert e os chinelos. Tremendo como uma folha de papel, a Inês sentia que Robert estava morrendo. E gritava, de algum modo, sabendo que gritaria. Nesse mesmo momento, os braços fortes do Senhor a envolveram e ela sussurrou com os lábios endurecidos. O Senhor deu para mim e da mesma forma eu tomei. Bendito seja o nome do Senhor. Neste mesmo ano, na Califórnia, quando pregava sobre a visão de Ezequiel, capítulo 1. Só um minutinho. Ele morreu na China. Ela, grávida, quase ganhando a criança, ela teve que voltar para a Califórnia. Ela não voltou nem para a casa dela, ok? Ela morava no Canadá, em Ontário. E aí ela nem volta para cá. De lá ela continua a sua missão, a sua viagem missionária, só que ela vai para a Califórnia, né? Lá em Oakland, se não me engano, de 1923, ela então fundou a Igreja do Evangelho lá. Neste mesmo ano, na Califórnia, quando pregava sobre a visão de Ezequiel, capítulo 1, do versículo 9 ao 8, a Inês foi inspirada a denominar o seu ministério de quadrangular. No dia 1º de janeiro de 1923, anota aí, igreja. Irmão, ela pregava, por isso que eu falo que quando a gente está pregando, não é só você que está recebendo. O povo estava recebendo uma coisa e ela estava recebendo uma missão de Deus. Então a igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fundada através de Ezequiel 1, de 1 a 8, de 1 a 9. Os dois versículos mais importantes foi o 8 e o 9, mas a gente leu tudo. Aqui fala, né, dos 4 seres viventes que ela viu, que são os 4 querubins, né? A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 envolviam. E o rosto desses seres viventes eram 4 rostos numa cabeça só. Do lado direito, o rosto do homem, o rosto do boi, do lado esquerdo, o rosto da águia, na frente o rosto de um homem e atrás o rosto de. Eu falei quantos? Falei 4 já? Falei 4? Homem, leão.
E aí Deus deu para ela a visão quadrangular. Ok? A visão quadrangular, por causa dos 4 rostos. Ela via o rosto do homem, representava e representa até hoje Jesus, o Salvador. O rosto do boi representava a cura divina, porque o boi era forte. Amém? O rosto do leão representava, ou da pomba, aliás, né? O da pomba representava o Espírito Santo. Então, o rosto da águia representava o Espírito Santo e o rosto, falta o rosto, né? Deus está. A pomba que é o Espírito Santo. Não é pomba, não. É pomba é porque é um novo significado espetacular. Então fala, né? No dia 1º de janeiro de 1923, Inclusive fizemos 100 anos esse ano, em 1923. Glória a Deus. De 2023, foi inaugurado o templo sede internacional Angelus Temple. Não é isso mesmo? Angelus Temple. Irmão, é só eu falar, você pensa Angelus Temple. Com capacidade para 5.000 pessoas. A e-mail. Vai ter pastor na falação Angelus Tempos. A e-mail dirigia 21 cultos por semana. No primeiro mês, 7.000 pessoas se converteram a Jesus. 33 dias depois, foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário em uma sala de oração, consagrada e tendo como base o versículo Orai sem cessar. Em 6 de fevereiro de 1924, consagrou a primeira rádio pertencente à igreja nos Estados Unidos e a terceira emissora em Los Angeles, a KFCG. A Inês também foi autora de vários livros, 105 hinos e 13 óperas sacras. Dificuldades pessoais e ministeriais. Com a morte de Robert, a Inês começou a passar por dificuldade financeira e também necessitou dedicar mais tempo à filha, pois estava com a saúde fragilizada. Seus problemas pessoais cada dia mais dificultavam sua vida ministerial e, em meio a tantas dificuldades pessoais e ministeriais, a Inês aceitou casar-se com Harold M.C. Parsons, né? Seria a oportunidade de reconstruir um lar seguro para ela e para sua filha, e também de desenvolver seu ministério com mais tranquilidade. Durante um tempo, Harold, fala aí como eu vou falar. Durante algum tempo, Harold passou por dificuldades financeiras. Foi quando ali começou a arrecadar ofertas para o Exército de Salvação e com isso conseguiu ajudar nas despesas da casa. Nesse período ela engravidou e quando o filho Rolf nasceu, teve que parar de trabalhar. Começou a dedicar-se aos filhos e à rotina do lar. Ralph. Porém, não estava feliz, porque o intenso chamado de Deus e o dever com a família o fizeram cair no estado de depressão, adoecendo gravemente e sendo hospitalizado. A Inês pedia cura para Deus, mas a cada pedido ouviu o Senhor dizendo: Tu irás, pregarás a palavra? Mas somente depois de um ataque repentino de apendicite, que a levou a 5 cirurgias no mesmo dia, ela ouviu a voz do Senhor: Agora tu irás? E quase sem forças, a Inês respondeu: Sim, Senhor, eu irei. Deixa eu contar a história de Deus. Quando ela estava há
Grávido. Ele era certeza, no caso de gravidez. Ela estava um pouco descrente. Não estava tão segura mais com isso. E ela então parou de fazer a obra de Deus. E Deus então, chamando ela para voltar no culto, chamando ela para fazer o que tinha que fazer, ela virando as costas, o que Deus fez? O bem curador, o bem liberador, sapecou a enfermidade dela, ficou fez 5 cirurgias, e aí Deus foi nela e falou: e agora? Quer mais ou você vai? Em 15 dias, Aimee estava totalmente recuperada, mas não se sentindo forte a ponto de entrar em discussão com seu marido e sogra quanto ao seu chamado. Resolveu deixar Herod e partir com os filhos, voltando para o ponto de origem, o Canadá. Era 1915 quando Aimee encontrou total apoio dos pais, que se ofereceram para cuidar de seus filhos. Aimee participou de um encontro pentecostal em Ontário, onde teve um novo encontro com Deus, iniciando seu ministério no Canadá. Embora, na época, ser raro uma pregadora na obra de Deus, ela foi respeitada e aceita pelos sinais que Deus operava por meio de sua vida. Durante um passeio na praia, Aimee foi abordada por uma senhora que chorava muito e pedia para que ela fosse orar por sua filha, que estava morrendo no carro. Chegando ao livro, percebeu que era uma cilada e foi sequestrada. No cativeiro, Aimee indagou aos sequestradores sobre o motivo do seu crime. Eles disseram que pediriam um resgate e ficariam com o tempo. Então, ela ficou presa por quase um mês em sua casa e depois levada para uma cabana primitiva durante 2 ou 3 dias. Certo momento, quando se viu sozinha, fugiu pela janela e seguiu para o deserto, onde andou o dia inteiro e enfrentou muitos perigos. Já era madrugada quando avistou uma casa e foi pedir ajuda. O senhor Gonçalves chamou o vencedor da zona para registrar o sequestro e avisar a mãe de Aimee. A polícia a encaminhou para o hospital. Todos no tempo, quando souberam da notícia, ficaram muito felizes com a volta da irmã. Nesta época, ela foi bastante perseguida pelos jornalistas e autoridades, que não acreditavam na sua história. Então, depois de um tempo, passaram a acrescentar detalhes mais picantes, como a insinuação de que o sequestro fosse uma desculpa para encontros amorosos, a fim de denegrir a sua imagem de evangelista. Chegaram a inventar até mesmo um aborto, mas uma vez Deus esteve com ele e nada foi provado. Só um minuto. Quando você pega a história de Aimee, fora a Bíblia, fora o nosso meio cristão, vai estar relatando isso aí. Que a Aimee tinha os seus devaneios e de vez em quando fugia para encontros amorosos. Porque nessa época aí, você não tem noção do que era a perseguição católica contra os evangélicos. Por exemplo, eu tenho 50 anos. Eu cheguei a viver um pouco disso. Na escola, se eu falasse que eu era crente, eu era perseguido. Ao cretinho aí, ó. Olha que, vamos supor que eu sofri isso há 40, 35 anos atrás. Olha o tantinho que é. Imagina como que não era nesse tempo. A Igreja Católica, ela perseguia mesmo. Você não tem noção do que o Marcos de Oliveira passou por causa da Igreja Católica. Foi preso por causa da Igreja Católica. Assim, a história é muito longa, nós vamos chegar lá com o tempo. Então, ela foi literalmente perseguida mesmo. E não está provado, né? Mas esse sequestro, com certeza, foi amado pela igreja. Se você for estudar um pouco sobre a Igreja Católica,
aqui já não é uma crítica, aqui já é fato. Se você pegar um livro de Martinho Lutero, chamado Rastros de Sangue, você verá que a Igreja Católica matou 2.500.000 cristãos. A Igreja Católica. E isso aí é provado, tanto é que está no livro. O livro é público. Todo mundo que quisesse, se fosse mentira, o livro já tinha sido vetado, apesar de tentar vetar. Então, assim, essa época aí, ela era muito perigosa para a pessoa falar pela frente. Não era fácil, ela era perseguida e muito perseguida. Chegaram a inventar até mesmo o aborto. Mais uma vez Deus esteve com ela e nada foi provado. Desta forma, o inquérito foi arquivado por falta de provas. A igreja voltou às suas viagens evangelísticas e numa delas... Só mais um pouquinho. Quem foi sequestrado? E ela estava respondendo o inquérito. Em vez da polícia procurar ir atrás de quem sequestrou, processou ela. E ela estava respondendo o inquérito. Ela teve que provar que ela estava certa e não errada pela acusação de ter causado uma aborto. Aimee voltou às suas viagens evangelísticas e numa delas na cidade de Baltimore. Os jornalistas a haviam divulgado como mulher milagrosa por conta deste anúncio. O teatro ficou repleto de paralíticos e doentes, e Aimee foi orar ao Senhor, pois sabia que não tinha o poder para curá-los. O Senhor respondeu: quem tem o poder de curar e salvar sou eu, mas você será um instrumento em minhas mãos. Naquela noite, muitos milagres aconteceram. Durante as viagens evangelísticas, sua mãe cuidava com eficiência do templo em Los Angeles, mas com a morte da mãe, Aimee voltou a assumir, passando a ter um grande desgaste físico e mental. Acabou por adoecer gravemente e deixar seu filho, Ralph, assumir a liderança. Após os casamentos de seus filhos, Aimee se sentiu sozinha. Foi quando conheceu o cantor David e aproximou-se e apaixonou-se. Casou-se com ele e mais uma vez foi enganada pelos seus sentimentos. Logo descobriu que ele não a amava, somente a usou para obter sucesso em sua carreira. E divorciaram-se. Na noite de 26 de setembro de 1944, Aimee pregou o seu último sermão perante a multidão na Califórnia. Esta foi a mesma cidade em que, 22 anos antes, ela recebera a visão do Evangelho da Mulher. O ministério de Aimee terminou tão incansável quanto havia começado. Quando seu filho Rolf foi encontrado na manhã seguinte, a encontrou na manhã seguinte, soube que o desejo da mãe havia se concretizado. Aimee havia partido para junto do Senhor. Bem, olha que coisa interessante. Vou voltar um pouco nos milagres, né? Nós temos fotos reais de Aimee pregando e eles pegavam os doentes que estavam lá nas macas do hospital e levavam tudo para onde ela estava pregando. E ela ia andando no meio daquelas macas, professando paralítico da visão, cego de enxergar. Igreja particular, né? Nós temos isso na nossa raiz, né? Muito forte isso, né? E uma igreja que desde o início do mundo a gente levantou para fazer, para falar contra, né? Primeiro porque nessa época não era aceitável uma mulher fazer esse tipo de coisa. Segundo que não era aceitável esse tipo de coisa acontecer. Então eles chamavam ela de fanfarrona, de mentirosa, porque aquilo ali era... É o que o descrente pensa, né? Aquilo é combinado. Aquilo ali é combinado. Às vezes, eu estava em Santa Rita, e aí um conhecido meu, bem antigamente, nossa, você estava estudando essa igreja aí? Eu falei, estou, vem cá fazer a visita e
tal. Aí entrou o assunto do pastor Camarão, porque passava sempre na TV os milagres e tal. Ele falou assim: não, eu acredito nesse trem tudo aí é combinado, esse trem de milagre aí é tudo combinado. Pra você ver, hoje em dia, esse negócio desses demônios aí é tudo combinado. Aí eu estava no meio de uma turminha, eu falei com ele: se você quiser fazer um teste para provar para você que não é combinado, fala comigo agora que eu oro para o demônio entrar em você. E eu expulsei. Aí, não, peraí, não sei o que eu falo, mas não é combinado? Vou te mostrar agora o que é combinado. E aí ele saiu, foi para lá. Então, assim, a igreja quadrangular ela sempre foi perseguida por causa dos milagres. E por igrejas cristãs, não era só por causa não. Os próprios crentes de outras igrejas, primeiro, inveja, porque a igreja cresceu mais rápido, dirigida por uma mulher. Olha só, se ela era preguiçosa, 30 e poucos anos de idade, ela fazia 21 cultos por semana, 3 cultos por dia, 3 cultos por dia, e as mensagens dela ganhavam muitas almas. É a fundadora da terceira rádio cristã em Los Angeles, falando de rádio, porque legalizada, não é fácil, porque principalmente para a mulher. Ali não falou, mas ela criou o Instituto Teológico, ela criou o setor de ajuda humanitária em meados da guerra no tempo da Segunda Guerra Mundial, que é o tempo dela. Ela sustentou milhares de famílias. Milhares de famílias. Então, assim, é uma mulher que transformou a história da igreja evangélica em pouco tempo de vida, em pouco tempo de ministério. Ela não viveu nem 30 anos de ministério. Fundou várias igrejas, abriu várias igrejas. Você vê que ela abriu a Angels Temple e ela não ficou lá, não. Ela continuou viajando para pregar o evangelho, ganhando aulas, levantou pastores, levantou missionários, levantou um monte de outra coisa que não tem nem como contar. Mas foi uma mulher perseguida. E como toda pessoa normal, infelizmente o primeiro casamento dela não ocorreu. O segundo casamento dela, o homem não concordava com o ministério dela. A gente vê isso até hoje. O homem não concorda com a mulher ser autoridade. Teve uma coisa na nossa igreja por isso. Falei para ela: não casa nesse cidadão, ela casou. E ele não respeita a autoridade espiritual, não concorda. Cortou o ministério dela no meio, podia estar bem melhor hoje. É a escolha que ela fez. Não vou culpar, porque a Alia também fez essa escolha por amor. E o tempo passou, o ministério de Deus era bem maior na vida dela, porque o marido dela era pobre, miserável, não podia fazer nada para ela, nem financeiramente. Ela falou: eu não vou ficar pagando a minha vida com um homem que não quer atrapalhar, não quer deixar eu crescer. Mandou o homem embora. Quando ela estava pertinho de morrer já, ela conheceu. David. Ela conheceu esse David, que casou com ela por causa da fama dela e do dinheiro dela, porque ela era muito famosa. Você não tem noção, irmão. Você acha que Silas Malafaia é famoso? Quem é Silas Malafaia é perto de Alia. E olha que eu respeito, para mim, no Brasil, é o profeta das nossas nações, Silas Malafaia. Quem é Silas Malafaia perto da fama de Alia? As igrejas que ela fundou, programas na rádio, curas, milagres. Lógico que ninguém está competindo de fama nem nada. Mas eu estou dizendo isso para você entender que foi capaz de um homem iludir ela, enganar ela só por causa da fama dela, porque queria crescer no nome dela. E encerrando esse papo, vou falar uma coisa para você agora que chega da gente. Escuta isso. No mundo
Brasil é grande? Quantos habitantes tem no Brasil? Não, você não sabe quantos habitantes tem o seu país? 225 milhões de habitantes. 225. Agora, o mundo, 7 bilhões de habitantes. E sabe o que aconteceu? A IME, até hoje, ela está entre as 12 personalidades do mundo. Irmão, ela não está entre as milhões, ela está entre as 7 bilhões de pessoas. Não dá nem fração para todos. Ela está entre as maiores celebridades, personalidades. Ela está em 12. Você já combinou com isso? Então você vê muito famoso aí, né? Cantor, Silvio Santos. Então quem está lá com ela nessa galeria? Billy Graham, está lá outras pessoas, John Wesley. Então assim, irmão, você não está na igreja. Você não é na igreja. Você está na igreja que ela já começou fazendo milagres, ajudando pessoas, curando enfermos, desafiando tudo quanto é coisa que tinha que ser desafiado, né? E aí quando alguém conversar uma coisa que você fala assim, qual é o nome do fundador da sua igreja? Não vou nem falar. Agora, a fundadora da minha igreja, ela é uma das 12 personalidades mundiais. E eu compreendo as 12 personalidades. Está lá em casa, né? E aí, ele falou. Conclusão. Ao olhar para a vida de Aimee, podemos ver que quando Deus inicia uma obra, Ele é fiel e justo para determinar. Vemos que desde a adolescência o chamado de Deus para ela era algo forte e que impulsionava em busca da verdade. Em sua caminhada foi caminhada, enganada e perseguida, chegando quase até a morte, mas Deus a resgatou. Aimee venceu a morte, venceu as necessidades humanas, e seus esforços contribuíram para que Deus agisse de forma maravilhosa no seu ministério. Por ser mulher, pagou um preço mais alto. Enquanto o mundo a criticava, Deus a purificava e a usava com poder e glória. Seu amor pelas almas era maior que as dificuldades que ela encontrava pelo caminho. Sua vida foi dedicada quase que completamente ao ministério. Sua prioridade era levar a salvação, a cura, a restauração por meio do nome de Jesus Cristo. Que sua vida e ministério nos sirva de exemplo e que possamos igualmente obedecer o chamado de Deus. Hoje podemos enxergá-la com orgulho e aproveitar da maravilhosa herança que ela deixou, o ministério quadrangular que sobrevive até hoje. Glória a Deus. Atualmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular já está presente em 146 países ao redor do mundo. Sua sede mundial está localizada em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Mas a igreja funciona de forma autônoma em cada país. De 1944 até hoje, quando a Aimee concluiu seu ministério em 1994, a responsabilidade pela liderança do movimento quadrangular e da Cruzada Internacional de Evangelização estava sobre seu único filho, Ralph. Com isso, ele serviu como presidente do corpo diretivo por 44 anos. Porém, a mudança da liderança da igreja não desacelerou o processo da denominação. Por volta de 1949, o número de igrejas abertas aumentou de 355 para 521. E mais 521. E mais 2 estados foram somados ao mapa da expansão, de 33 para 35. O
Hoje já existem igrejas quadrangulares em todos os estados norte-americanos, além de outras tantas espalhadas por cerca de 146 países. Em 1948, a Igreja do Evangelho Quadrangular juntou as denominações Assembleia de Deus, Igreja de Deus, Igreja Modelo Bíblia Aberta e Igreja da Santidade Pentecostal, a fim de formar a Pentecostal. Sei que vamos esse aqui. O propósito da PFMA era promover uma ação de unidade interdenominacional dentro da América do Norte. Em 1994, a PFMA foi reorganizada e passou a se chamar Pentecostal Charismática, a fim de estimular a maior inclusão e diversidade. Desde então, a Igreja do Evangelho Quadrangular continua parceira de grande corpo de Cristo para alcançar comunidades e o mundo, ecoando a palavra descrita na pedra angular diante dos templos, que dedica seus membros ao evangelismo universal e interdenominacional. Em 1958 e 1971, o nível de crescimento da igreja diminuiu. Neste período, entretanto, as raízes da igreja foram aprofundadas e os templos foram realocados e aperfeiçoados, o que permitiu maior aproveitamento de recursos. Além disso, na mesma época foram estabelecidas pela Igreja do Evangelho Quadrangular algumas regras ligadas à aceitação de movimentos carismáticos que contribuíram para uma fase de estímulo no novo crescimento. Tá bom, está falando um monte de coisa aqui agora nas igrejas. Obrigado. Então, irmãos, hoje, aqui estamos em mais de 144, 147 países nesse tempo. Hoje, só o Brasil, nós temos mais de 18 mil igrejas. Só em Minas Gerais nós somos 2.000 igrejas. O estado que mais tem igreja. Então, se só no Brasil nós somos 18 mil igrejas, com aproximadamente 40 mil membros, imagina no mundo inteiro. Porque nós estamos no mundo inteiro. Não é igrejinha. Quando você for falar da quadrangular, você tem que ser até um pouco chique. A gente ouve falar aí, né? Assembleia de Deus é a primeira igreja maior do Brasil. Quadrangular, a segunda igreja do Brasil. A igreja maior do Brasil, a igreja também. Porque ela veio de um lugar só, com um fundador só. A Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus Madureira, que é a Assembleia de Deus Pentecostal, a Assembleia de Deus o coice do diabo, a Assembleia de Deus o cajado de Jesus, a Assembleia de Deus não sei o que, tudo com fundador diferente. Então, para mim, o que é único, monta pelo fundador. Uma convenção só. Até o Suleiman na paz estava conversando com a Assembleia de Deus. Então, a Assembleia ela não é a maior igreja do Brasil. Se você pegar assim, um fundador, aí você vai falar. A igreja desse fundador tem tantos mil membros. Só que acabou. A maioria das assembleias se dividiu, saiu da convenção. E hoje cada um segue seu próprio destino. Então a Assembleia não é a maior igreja do Brasil. A maior igreja do Brasil é a igreja do Evangelho Quadrangular. Continua com um fundador, com um presidente. E a visão continua sendo a mesma. Por que a Assembleia se dividiu? Por divergência de visão. Entendeu? Por que o Silas Malafaia saiu da convenção? Por divergência de opinião e divergência de visão. Por que a Madureira saiu da convenção? Por divergência de visão, divergência de opinião. Agora a nossa igreja, ela continua sendo quadrangular com a mesma visão de todo mundo.
e nenhuma divergência. Eu posso até, como pastor, concordar com algumas coisas, mas eu não vou abrir outra igreja e falar assim: igreja quadrangular, não sei o quê. Não tem, irmão. Igreja quadrangular, igreja quadrangular, acabou. Então, é lógico que a gente, o nosso presidente também, não está por nada disso, né? Não vai brigar para falar que nós somos a maioria do Brasil. Deixa eles falar que é. Não tem problema nenhum. Nós vamos continuar fazendo a nossa obra. Tá bom? Eu não vou abrir para dúvidas, porque já está mais tarde, mas semana que vem nós faremos perguntas sobre a EMEI. Só um detalhe dos vários que aconteceu com ela. Nessa época aqui, luz elétrica era muito escassa. O Brasil não tinha. E teve um culto que ela estava fazendo, que ela pegou um lampião, e ela mexendo com o lampião, explodiu o negócio lá e queimou o rosto dela todo no seu culto, cheio de bolhas. E ela tinha que pregar. Foi antes de pregar que aconteceu isso, lá dos fundos. E aí o rosto dela cheio de bolhas, e aí chamaram ela para pregar. E ela falou assim: não estou em condições, estou sentindo muita dor, não estou em condições de pregar, mas eu vou. E a história conta que quando ela começou a pregar, as queimaduras foram sumindo, as dores sumiram, e no final da mensagem a pele dela estava lisinha. Se eu for ficar contando aqui, eu ia querer viver lá no tempo da EMEI. E a primeira igreja que é a EMEI, aqui está assim, está enxuto do enxuto. Está como eu vou dizer aqui, não vem mais som. Está aqui a sinopse da sinopse. Sinopse é o modo mais curto de contar uma história. Ok? Tem o resumo, tem a sinopse. Quando você fala sinopse, a sinopse que acontece. Você fala das coisas mais importantes e tchau. Isso aqui é a sinopse da sinopse. As primeiras igrejas que ela abriu foram tenda de circo. Ela ganhou uma tenda de circo para ela abrir a primeira igreja dela. Ela ficou os pau lá na praça e o pessoal entrava naquela lona, os enfermos, todo mundo, e milhares de pessoas lá de fora. Forte, não é? Dá orgulho, não dá. Por isso que tem que ser contado, né? Tudo é muito bom, é maravilhoso. Eu duvido se você sentir a presença de Deus com essa, não vou dizer nem história, né? Com esses fatos que certamente muda a nossa vida. A gente sabe que a gente pertence a uma igreja que não caiu do céu, que não nasceu por nada, não foi uma opção do pastor aqui, foi literalmente um chamado de Deus. Literalmente um chamado para uma pessoa que não tinha raiz evangélica. E para uma mulher que sofreu tanto que ela sofreu. Então, assim, para muitas pessoas é frustrante. Mas para quem é de Deus de verdade, sabe, ali tem um chamado. Ali realmente abandonou tudo por causa de Deus, né? Então é muito forte. E prepare-se então, eu não vou falar o que eu vou perguntar semana que vem, mas eu vou perguntar. E quem responder errado, perguntar. Você tem que saber, igreja, isso é sério. Você tem que saber quem foi que fundou sua igreja. Ok? E aí lá na frente, quando nós chegar na história do Mário do Oliveira, vocês vão ficar apaixonados por isso. Tem noção do que aconteceu com esse cara. Vamos orar pelas ofertas. Dá uns R$1.000 aí, irmão? Não falou nada, né? Vale milhões, irmão.
Conhecimento não tem preço. Tudo que eu paguei para aprender, vocês estão aprendendo de graça. Pega a sua semente, meu Picos, tá contaminado. 33, 984, 04, 82. Quem quer colher que plante, ninguém pode não plantou. Orar. Te agradecemos, Senhor, por esta manhã de conhecimento. Manhã, Senhor, onde nós entendemos que nós somos uma igreja qualquer. A nossa igreja foi fundada através da visão do Senhor Deus. O Senhor quem nos deu essa visão, que usou a nossa fundadora para realizar milagres, proezas, para chamar a atenção do mundo. E o Senhor tem nos honrado. Te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, com saúde, saudáveis. Apresentamos agora a nossa oferta diante do Senhor, do nosso dízimo. Entra com a bênção da multiplicação, entra com a bênção da proteção. E eu declaro consagrado os dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o nosso culto da família e juntamente o nosso batismo. Nós temos aí 2 homens para batizar e uma mulher. Forte, né? Maravilha. Então, eu queria que desse uma geral ali naquele escritório ali. No meu gabinete, já a mulher vai estar ali, os homens. Então deixa apenas 2 cadeiras ali, pede a turma aí dos homens para subir com o Dani, aquela cartola que está ali. Só eu coloco ela no lugar dela, que é debaixo da mesa, cá no cantinho. O pessoal tira, mas não coloca no lugar. Aí eu vou lá e coloco, eu pego aquela cadeira que ela debaixo da mesa que está lá, estende. Ok? No cantinho e tira a bagunçada de capa de violão, cabo, deixa o trem bonitinho, passa um paninho cheiroso, bom, e coloquem a piscina aqui já para encher. Tem que lavar a piscina primeiro, tá bom? Leva ela lá para fora, lava ela lá e já deixa ela na posição. Quem não sabe a posição, vou falar. Ela é colocada aqui na vertical, de comprido, para quem entende, coloca ela de comprido, e aí no meio dela, de comprido, tem que ficar aqui, ó, na quina dessa pedra do meio aqui, ó. Aí você pode chegar lá mais ou menos até aqui assim, tá? Vamos embora agora. Falei tudo. Não atrasa. Coloquem, não coloca um diabo para trabalhar, mais uma vez, okay? Coloca só 2 de cada lado, e na hora da mensagem fica só 2 aqui, o resto sempre, tá bom? O grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, sempre de paz e de abençoe.